É isso? Amém? Mais ou menos, amém? Agora melhorou. Sabe por que é fácil dar amém? Porque alguém chegou antes do que você, amém? Se você entra num lugar onde você está se sentindo apertado, sabe quando você visita alguma tia, algum familiar, que ela diz que gosta de você, mas você sente que não gosta, você não sente que tem que entrar e sair na hora? Você não sente isso? Mas quando você chega num lugar onde você é celebrado, bem-vindo, acolhido, abraçado, você sente que está em casa, amém? Então quando a gente dá um amém de verdade, é porque alguém orou antes nesse lugar. Quem ora abre espaço. Quem ora é a ponta de lança que prepara o terreno. Porque tem demônios que não gostam que a gente frequente a igreja, que a gente habite na casa do Senhor. Mas quando chega alguém que ora e se posiciona, a palavra de Deus diz que num lugar, num espaço, não pode ter dois espíritos. Ou é do bem ou é o outro tem que ir embora, amém? É isso? A gente está chegando. Meu quebra-gelo é café expresso, amém? É um pouquinho de café e sentir já alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? O homem quando casa, e antes de casar, a mulherada sonha com uma pedrinha chamada diamante, certo? Só que diamante não pode ser colocado em anel de prata, porque não vai aguentar. Amém? Então diamante procura um anel de ouro, certo? Então eu tenho diamantes aqui do alto para você. Eu aprendi uma coisa no mundo espiritual. Se você está morno, o fogo vai queimar. Se você está fervoroso como hoje eu estou, a gente fica de boa. Tá bom? É isso? Bom, vamos lá. Culto de oração. Olha, Jesus fez muitas coisas, tá bom? Mas o que ele mais fez foi orar, tá bom? Então isso já tem que chamar a nossa atenção, tá bom? Vou chamar daqui a pouco, fiquem atentos, os intercessores e tal, tá? Vou chamar alguns para mostrar como que a gente ora. Então, a gente ora antes do culto, durante o culto e depois do culto, tá bom? Eu aprendi uma coisa com o meu pai espiritual, o pastor Guto, que está na frente da igreja em Floripa, e ele me falou assim: pouca oração, pouca força. Muita oração, muita força. Você vai decidir se você quer ser forte ou você quer ser fraco. Tá bom? Por isso que quando você está diante de alguém que ora, se você está se intimidando, é porque você não está orando. Se você está com medo, talvez tenha uma portinha meio querendo se abrir para o pecado. Porque o medo não faz parte daquele que está do lado de Deus. Amém? Já imaginou clamar por um anjo e o anjo duvidar? E o anjo não querer descer? E o anjo não querer completar a missão? Amém? Nós somos filhos de Deus. Então o culto de oração, ele navega num navio de ensino. Mas um culto de oração, ele sempre vai buscar de forma profunda a perspectiva da oração com base sempre bíblica. Amém? Então um culto de oração vai trazer um ensino, mas vai trazer a prática também, porque não serve de nada eu saber como se fala jejum em grego, em hebraico, se eu não jejuo. Não vale a pena você mergulhar. Eu coleciono livros de oração. Não vale a pena você estudar sobre oração se a tua oração não melhora. Aí você entra numa dimensão chamada religiosidade, chamada ego, chamada estátua para você mesmo. E nós não estamos aqui para que essa rua tenha o nosso nome. Nós estamos aqui para que a palavra de Deus seja pregada, amém? Então, o culto de oração, ele, além de te dar uma compreensão para que você possa orar,
para que você seja alguém que faz diferença para Deus nessa terra, você vai ser hoje instigada, incentivada a perseguir esse mistério chamado oração. Amém? Mas todas as vezes que Deus derrama unção sobre você, Ele está te dizendo que há um trabalho pela frente. Todas as vezes que você se interessa pela oração, saiba que Deus está te olhando, talvez para você engrossar as trincheiras daqueles caras chamados de intercessores. Amém? Então, nessa introdução, vocês sabem que o tempo é um inimigo nosso na pregação. Mas essa introdução que eu estou fazendo para te acordar um pouco dessa semana violenta que nós temos, que você teve, é que eu sei que você está cheio do Espírito Santo, amém? 3 pessoas. Se você está cheio do Espírito Santo, imagina que você é um belo carro com o carro abastecido guardado na garagem. Não serve de nada. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, eu estou aqui para te dizer uma coisa importante. Para você ter em consideração, tirar a vantagem de algo que foi dado para você, para mim, para nós, que é o acesso a um recinto chamado trono de Deus. Então, eu estou cheio do Espírito Santo e eu tenho que tomar vantagem disso. O que eu faço? Entrar no recinto do trono de Deus. A Bíblia diz que através da graça, através do Salvador, através de Jesus Cristo, o único mediador que tem nome, sobre todo nome, Jesus Cristo. Eu estou cheio do Espírito Santo por algum motivo. E esse motivo é tomar vantagem para isso. Entrar no recinto do trono de Deus. Amém? Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem a ajuda do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a oração, ela passa de ser meramente ritual para algo real. Não adianta eu orar e eu ter um comportamento errado. Não adianta eu orar e não acreditar. Orar no Espírito tem que deixar de ser uma frase bíblica e se passar a entender que a oração em Espírito é você entender que há um canal de intervenção divina. Esse canal de intervenção divina é a oração. Amém? O canal de intervenção divina é a oração. Um pastor que mergulhou na oração, ele falava que a história é feita pelos intercessores. Olha a coragem dele falar isso. Aquele que mexe com a mão de Deus, parece impetuoso falar disso. Mas se eu vejo que meu filho está doente, e eu oro, e eu intercedo, e eu clamo, e eu bato a porta, eu posso mexer a mão de Deus ao meu favor. Ninguém ora coisa estranha. Ninguém que tem um Espírito Santo poderia fazer isso. Agora que agora entendi, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não sei para onde esse culto vai hoje, amém? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vou tomar vantagem, eu tenho a chance de entrar no aposento santo do meu Jesus, do meu Deus. Eu entendi que a oração é um canal de intervenção divina. O diabo mapeia e ele faz que você não ore. Olha o que diz Daniel 9:27, dando uma revelação sobre já o anticristo, dizendo assim: com muitos, falando dele, ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Daniel 9:27. Esse cara Daniel, mas eu sou um cara que sempre vai encontrar erro em alguma coisa. Eu não achei nenhum erro em Daniel. Daniel não tem erros. Ele não erra em nada.
E quando ele vai para a Babilônia, ele entende de que ele não tinha templo, ele não tinha sacrifício, ele não tinha altar. E ele entende o que mais se assemelhava a tudo isso era a oração. Por isso que esse cara orava. Então, já que você sabe que a oração é esse canal pelo qual Deus vai intervir, já escutei dizer que Deus, Ele só escuta orações. Já escutou isso? Deus escuta só orações. Então, se o diabo, ele já te mapeou, pô, esse cara Gabriel aqui é um cara que ora. Então, o que eu vou fazer? Vou claudicar essa oração. Vou apagar a boca dele, vou amordaçar os lábios dele. E a cultura de sacrifício é algo que está sendo bombardeado na nossa geração. Então tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser top. As tuas sensações têm que estar sempre abertas. Você tem que viajar, abrir a cortina e ver o litoral, o mar, tudo massa. As sensações da alma, tudo tem que ser assim. Mas falar de oração é falar de sacrifício. É top chegar numa igreja, está tudo pronto, amém. Mas tem caras que pagaram o preço. Tem caras que oraram antes de você chegar na casa de Deus, para que teu amém seja de verdade. Tem caras que falaram amém muito lá dentro. Então a oração é sacrifício. A oração é um verdadeiro sacrifício. Por que um sacrifício, Javi? Porque você está doando. Você está dando algo de você. Você está dando o teu pensamento, o teu raciocínio, você está dando o teu tempo, a tua vontade. Você está entregando no altar de Deus, para Deus. Você está entregando o teu coração para Ele. A oração que entrega o coração é um sacrifício. E quando você entrega tudo que você tem, você está se esvaziando. Então a oração é um sacrifício que te esvazia. Se oferta o teu louvor. Nós falamos, sacrifício de louvor, nós te entregamos, Senhor Jesus. Sacrifício de oração nós te damos, todo louvor, toda honra, toda oferta de todo o nosso coração, toda a nossa vida. Essa é uma oração. Amém? A Bíblia mostra que Deus, Ele sempre quis se comunicar com a sua criação. Para Deus se comunicar seria algo tão natural como quando você vê um bebezinho, uma criança recém-nascida e você deseja alimentá-lo. É natural para Deus. E Deus, nesse intuito de querer ter uma vida em constante comunhão com a criação que estava sendo feita à imagem e semelhança dele, Ele não queria que a humanidade seja forçada a isso. Ele desejou dentro do seu coração que seja natural, uma comunhão como Ele sempre desejou, não forçada, não um monólogo, não unilateral, e sim uma comunhão com Ele como um cordão umbilical entre um bebezinho, um feto, uma criatura recém-nascida e a sua fonte. Ele deseja sustentar os seus filhos através de um cordão umbilical, chamado oração nessa noite. E essa comunhão que Deus estabeleceu foi presa muito fácil e muito rápida pelo inferno. Essa comunhão acabou se tornando um alvo fácil das trevas. Adão e Eva, eles começaram sua jornada nessa terra de uma forma santa, de uma forma harmônica, com uma comunhão legal com o Criador, mas não passou muito tempo para que eles aprendessem a se ocultar de Deus. Em vez de desejar andar com Ele, a palavra de Deus diz, e toda a viração do dia, e pela viração do dia, eles aprenderam a se ocultar. E é isso que acontece com os nossos relacionamentos. Quando você aprendeu a se ocultar, a não se mostrar, a ficar na sombra, a ficar nas cavernas, a ficar no convite do inferno para a depressão, para a solitude,
quando o Senhor te chamou para andar com Ele. Esse era o propósito de Deus. O plano divino do nosso Deus desde o início era se comunicar com a criação. Então o homem peca, ele se oculta, ele não aguenta caminhar com Deus. Ele caiu na cilada. E esse padrão, ele começou a ser usado como um modelo a ser seguido. Então eu erro e eu me oculto, eu me afasto. Eu não quero que ninguém me ligue, não quero saber nada de ninguém. E se alguma vez aconteceu isso comigo ou com você, mostra que dentro de nós ainda tem esse padrão. E a gente tem que tirar esse padrão ilegal de dentro de nós. Porque eu vou me ocultar de alguém que me dá toda a minha provisão. Pode ser por negligência, eu não sabia que isso era orar, não entendia o que era oração. Pode ser por influência do mal. Mas como eu posso deixar de andar com aquele que é o meu provedor divino? Será que a gente, entendendo hoje que a oração é tão importante, será que a gente não entende ou não quer compreender que ela tem um propósito divino? Qual é o benefício que a oração traz por meio da cruz? Qual é o potencial que ela pode alcançar dentro de mim? Como eu posso saber o meu futuro? A Bíblia não diz com quem você vai casar. Você vai ter que orar para isso. E qualquer seja o caso pelo qual a gente está parando de orar, a gente precisa hoje entender que precisamos mergulhar profundamente em todos os aspectos que a Bíblia traz em relação à oração. Vamos trazer de novo a oração e aplicá-la naquilo que é a guerra espiritual. E a guerra espiritual você está inserido, queira ou não queira, saiba ou desconheça. Desde o momento que você aceitou Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é alvo das trevas, queira você ou não queira você. E cabe a você agora entender que você precisa estar municiado, a armadura de Deus todos os dias, capacete da salvação. Na minha testa tem que estar escrito: Jesus é meu Salvador. Bala não entra nesse lugar. Nenhum conflito entra no meu coração. Não permito que emoções estranhas entrem na minha armadura. Eu tenho a armadura do Todo-Poderoso. Deus e a oração são inseparáveis. Não se separam. Eu preciso compreender esse propósito divino hoje. Uma coisa é que te roubem, outra coisa é você se deixar roubar. Eu acordo, o ladrão está na minha casa, o que eu vou fazer? Vou tirar ele, correto? E depois eu vou me policiar para entender por que esse cara entrou aqui. Por que ele está tão perto da minha armadura? Por que ele está rondando a minha casa se eu vivo debaixo de uma promessa que diz assim: na porta do justo o inimigo não entra. Na tenda do justo o inimigo tem que bater em retirada. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para falar para esse inimigo que tem que sair desse lugar. Tem que vazar desse lugar. Esse lugar não pertence a ele. O coração pertence a meu Jesus. A minha família é santa. E o Senhor diz que tudo que é santo é separado. É Ele que separa. É Ele que diz: isso aqui é meu. Amém? De chinelo e bocejando você não vai expulsar ninguém. Agora com a armadura, com o capacete tudo municiado, eu quero saber, tem alguém do exército aí? Algum policial? Isso aí, eu estou no discernimento aqui, tá? Se você bota um batalhão aí, bota 7 pessoas, 7 soldados, pinta a cara de verde, bota a arma aqui, bota eles para marchar, quero ver um bandido solto. Quero ver alguém que não trema, que o chão não trema. Imagina o exército de Deus. Imagina os anjos do Senhor. Imagina a igreja do Senhor que ora. A igreja que ora, que compra briga. Sempre ensino na intercessão uma coisa: orar
é você bater papo com Deus, amém? Certo? Mas orar é além de você tomar um café com Ele e falar bom dia, Espírito Santo. É além disso. É além de subir no morro e falar, tá de moda hoje. É além disso. Sentar com Deus não é querido diário. A oração, vou conversar com meu pai. Vou me arrumar, vou tirar a barba, vou colocar as vestes santas, linho fino. Vou sentar com o rei da terra. Vou conversar com ele. Ele conhece meu coração, conhece meus olhos, sabe onde eu errei. A oração. Amém? Agora o clamor é diferente. Já viu uma mãe que perdeu um filho? Já viu uma mãe que está com um filho no hospital, na UTI? Eu perdi uma filha, eu vi o choro da minha esposa. Esse é um clamor. É abrir o peito, clamando, eu não consigo mais. Esse é um clamor. As mães entendem muito bem disso. Dilatada, 9, indo para 10. Ou empurra ou você morre. O bebê está nascendo, está coroando, tem que sair. É um clamor, amém? Força extraordinária do alto, coragem dentro do coração. Não tenho força, mas ele vai. Não vem de mim, vem do alto. Está comigo? Agora a intercessão é diferente. Intercessão é, eu me coloco aí, eu sou o peito para que essa bala não entre em você. Quem será que faz isso? Por isso que intercessor é só um. Não sou eu não, é Jesus. Ele morreu por nós. Ele falou, não eles, eu. Esse é o intercessor. Nós copiamos o modelo. Ele continua orando, continua intercedendo em favor de nós. Ele, Jesus. Mas a Bíblia traz para nós padrões de homens de Deus que tinham um comportamento messiânico. Sabe qual é um comportamento messiânico? Eu me coloco aqui. Eu vou proteger esse altar. Você está com algum problema? Eu compro tua briga. Eu choro o teu sangue. Isso que é ser irmão. Imagina um intercessor aqui na terra assim. Imagina 2. Imagina 50. Imagina uma igreja que ora, que intercede, que madruga, que acorda. Não importa o horário. Eu estou intercedendo pelas causas do reino, pelas prioridades do Senhor, por aquilo que é urgente para meu Pai. Então, intercessão não é pela tua causa, não é pelo teu chinelo, pela tua calça rasgadinha, pelo salário que não entra. Eu queria tal carro, aquele elétrico. Não é nada disso. Intercessão agora é pelo outro. Quem será que hoje terá esse coração abnegado, com traço messiânico? De dizer, cara, eu queria, mas eu vou orar por ele. Meus pedidos de oração aprendi a colocar num pó de café e esquecer. Deus vai cuidar. Porque a palavra de Deus diz assim, se eu cuido dele, ele cuida de mim. E ele cuida melhor do que a gente. E aí você começa a conversar. E aí, eu estou precisando de um emprego. Você está, cara, eu também, mas você não fala. Então, ao invés de orar por você, você intercede pelo outro. É o que a gente faz toda sexta-feira há 14 anos. Sem errar, sem atraso. Sorriso do leão. Tá cansado, mas eu vou ver, cara. A próxima página, nessa aqui está o motivo de oração, nessa outra é o resultado. Vai chegar o dia, estou na fila. Deus vai me responder. Não tem nada mais prazeroso para um intercessor que virar a página, de colocar o ok. Deus respondeu essa oração, cara. Era impossível. Por isso que é prazeroso, porque a gente não pode fazer. Amém? Deus e a oração não se separam. Lá em Gênesis aparece Adão.
A primeira parte na Bíblia onde se menciona a oração, sem mencionar a palavra oração, está em Gênesis 1, 28. Deus falando na Bíblia, dizendo assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, você enchei a terra, sujeitai a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Fala oração nessa frase, nesse versículo? Não fala. E aí entram os tesouros escondidos do Senhor para aquele que gasta tempo com Ele. Então Deus, como bom Pai, Ele tomou a iniciativa. Ele se dirige à humanidade. O primeiro em falar é o Pai, é Deus Todo-Poderoso. E aqui Ele estabelece um princípio fundamental para todo aquele que quer engrossar as trincheiras da intercessão e da oração nessa terra. Ele estabelece um princípio, um padrão de vida. Quer ouvir? Vamos lá de novo, Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse. E Deus lhes disse. E Deus falou. Então o princípio de toda a oração, o padrão fundamental, o princípio fundamental é ouvir a palavra de Deus. Tá, mas já escuta, o que é ouvir a palavra de Deus? É tomar conhecimento da sua vontade, da vontade dele. Eu vou casar. Eu conheci a minha amada, a minha esposa. Às vezes para o cara que não é crente, ele decide mais rápido, né? E o cara que é crente, o cara que acredita na verdade, ele não consegue ouvir a voz de Deus, está cheio de dúvidas. Então Deus toma a iniciativa, Ele dirige a palavra à humanidade. Ele estabelece um princípio fundamental chamado ouvir a voz de Deus. A palavra oração nesse versículo que a gente leu, não fala de oração, mas fala de, e Deus disse. Esse é o padrão, esse é o modelo a ser seguido. O que eu vou orar? O que Deus diga. Amém? Ele queria se comunicar. Ele queria se comunicar com a única parte da criação que ele chama: eu fiz a minha imagem e semelhança. Amém? Isso que o diabo copia. Ele falou: pô, o cara escuta de Deus e ele faz o negócio acontecer. Ele está ouvindo. Eu também vou falar. Então o diabo também fala. E aí Adão escuta. Eva escuta a voz da serpente. Então agora tem uma voz que é a voz de Deus, e tem uma voz que não é a voz de Deus, que é a voz do diabo. O que eu tenho que fazer? Discernir qual é a voz de qual. Se a minha mulher me liga, a minha esposa me liga, eu sei que é ela. É ou não é assim? Tem um monte de cara ligando da prisão o tempo todo. Você já sabe, no discernimento fala: não, isso aqui é Maranhão, aqui não conheço ninguém lá. Então Deus fala, mas o diabo também aprendeu a copiar e ele quer falar. E a gente precisa discernir. Sabe o que é discernir? Eu tenho que perceber com clareza. Amém? Eu quero ir para frente, estou na introdução ainda, quero avançar, quero quebrar essa fronteira. Aí eu preciso do amém. Vocês sabem que a concordância, sabe como tem que ser teu amém? O teu amém pode concordar ou não. Mas se teu amém concorda, a oração vai embora, vai para o céu. Amém? Então quando você fala amém, você está dizendo: cara, eu concordo. Estou ciente daquilo que estou falando. Você pode fazer um curto-circuito também. Se eu estou orando e o cara não concorda, aí a oração está estranha. Mas se eu estou orando e você está concordando, a palavra de Deus disse 2 ou mais. Acabou o negócio. Deus vem, acaba com a tristeza, manda embora o espírito de ansiedade, de medo. Amém?
Se eu não tenho ouvido afinado para a voz de Deus, eu vou criar uma barreira de comunicação com meu Deus, porque Ele quer falar com a sua criação. De todas as criaturas que Deus fez, só nós oramos. Você já viu uma baleia orando? Você já viu um rinoceronte se ajoelhando, falando, meu Deus? É nós. Adão escuta, Eva escuta, a voz que não era de Deus, desobedecem, se ocultam, se escondem, mas há uma saída. Deus sempre tem um plano de salvação. E quando a gente erra, a gente precisa entrar numa dimensão chamada porta da misericórdia. Está comigo? Eu errei. Mas eu sei que eu conheço o meu Deus. Ele é infinito em misericórdias. E a chave que abre a porta da misericórdia é a confissão. Mais uma vez, a voz, a palavra, Deus me perdoa. Olha o que Adão falou. Em Gênesis 3:10 diz assim: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. No 21 disse: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi, tive medo. O que a gente vai orar então? O que Deus diz. A rua tem muito barulho, o mundo está cheio de ruído, são muitas vozes querendo falar com o nosso coração. Mas para escutar, nós precisamos entender que é prioridade. É importante. Às vezes eu fico observando uma mãe que tem um filho com outra mãe que tem outro filho. Aí uma diz assim: meu filho Joãozinho caiu e machucou o dedo. Ai, amiga, você não sabe, meu filho caiu e quebrou o braço. Tipo assim, sempre o papo da outra tem que ser pior, né? Mas quando você é um ouvido atento e você escuta outra pessoa, você vai descobrir tesouros. Por isso que a oração é muito pessoal. Jesus falou: olha, entra no teu aposento, fecha a porta, tranca a chave. Ora em secreto, é pessoal. Você e teu pai, você e Deus, tem um dom de Deus para nós. E eu fico pensando, meditando, estudando. O que esses caras oravam diante de um buraco, diante de um problema, diante de uma doença, diante de uma sequidão, diante de qualquer coisa. Eles oravam. Qual era a oração que eles faziam? Que arrancavam traços do caráter de Deus que a humanidade ainda não conhecia. Um exemplo, Deus fala para Abraão: entrega teu filho. Abraão, a palavra de Deus diz que acordou de madrugada, pega Isaac, vai para o monte, pega o cutelo, a faca, e ele ouve de Deus, e diz, a palavra de Deus diz que bradou, Deus bradou, e aparece o cordeiro, e esse lugar será chamado agora o conhecido Jeová da provisão, Jeová Jiré. Então, qual é a oração que eu faço diante de um problema, diante de uma prisão, diante de um buraco, para arrancar traços do caráter de Deus? Até esse então ninguém conhecia Jeová Jiré, só alguém que sacrificou algo, que escutou a voz de Deus, não uma, duas. Se ele não tivesse escutado a voz de Deus, não tinha Isaac, cara. E ele escutou a voz de Deus, amém? Então esses homens que arrancaram atributos de Deus, que influenciaram as suas orações, não nos problemas, e sim ouvindo do Espírito Santo. Esses homens de Deus, eles deixaram um traço, eles deixaram um padrão a ser seguido. E sabe que é a parte boa? Que você conhece o final. Sempre falo, se você lê Jó, cara, meu Deus do céu, você fecha Jó. Você lê Jó e fecha a Bíblia. Meu Deus, cara, meu Deus.
Sente pena do cara, mas você sabe o final. Aí se você sabe o final, você fala, aguenta, Jô, olha o que vai vir. Aguenta, cara. Eu sei o próximo passo. Tá comigo? Esses homens de Deus que arrancaram traços do caráter de Deus para a humanidade se beneficiar, porque agora eu conheço Jeová Jireh, aquele que me dá a provisão. Agora eu sei qual a oração fazer diante desse problema. Esses caras deixaram algo que eu coloquei entre duas aspas aqui, dizendo: o sucesso deixa pistas. O sucesso desses homens de Deus deixaram padrões. E se a gente é inteligente, cheio da sabedoria e conhecimento do Senhor, a gente vai começar a localizar esses padrões desses caras que fizeram isso. Amém? E eu queria falar sobre um cara chamado José. Queria falar, começar, falar e acabar. Que não vai dar o tempo. Mas se você se entusiasma um pouquinho, a gente vai embora. Pastor Elcio deu um time aqui, mas se a gente intercede a Deus, dá para chegar mais um pouquinho o tempo aí. Tem um cara na Bíblia chamado José, que ele entra na história e ele é o protagonista de Gênesis, a partir de que o nome dele aparece na Bíblia. Mas como é um culto de oração, eu queria mostrar para vocês rápidos, vão ser 5 minutos. Eu vou chamar aqui alguns intercessores e a gente vai orar. Você vai ficar em pé, eu vou colocar os motivos de oração na TV, amém? A gente vai orar, você não vai orar, você só precisa concordar. Sabe o que é concordar? Eu acredito nesse cara aí, está mexendo comigo, essa oração eu carimbo, amém, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém. Você está concordando. Se você não concorda, a oração fica aqui no chão. Agora, se você concorda, esse teto fica pequeno diante da glória de Deus. Você acredita? Eu vivo por isso. Eu vivo daquilo que estou falando. Amém? Se eu encontro concordância, esse teto fica pequeno. De nós depende. Vamos fazer essa brincadeira santa, rápida. Amém? Breno, vem cá. Gabriel, Larissa, Gabi, tu me ajuda. Certo? É o que nós fazemos todos os cultos. Tá bom? Então a gente vai fazer uma oração de pré-culto só para você saber como é. Só vou nomear aqui, por exemplo, o que a gente faz. O que a gente faz? Quando você se interessa, você diz assim, cara, eu oro... Por quê, já? Ora pelo pastor da casa. Amém? Então nós oramos pelos pastores, oramos por esses rapazes bonitos que estão aqui no Ministério do Louvor, oramos pelo Ministério da Palavra. Os intercessores têm que orar pela armadura de Deus, por vidas, porque não adianta nós sermos uma igreja lotada sem gente salva, concorda? Não adianta ter uma igreja de 5 milhões e ninguém salvo, amém? Pelo ministério infantil, oramos contra as obras das trevas, porque o inferno está alegre com você aqui na igreja, saiba disso. Mas se a gente mete paulada nos demônios, de boa. Oramos pelos obreiros da casa, pela liderança, e aí assim a gente vai se divertindo, até vir o culto, tá bom? Todos os dias, mesma coisa, a gente faz todos os dias. Certo? Então vou pedir aqui para o Gabriel, o diácono Gabriel, orar pelo pastor Elcio e pastora Nirla. Larissa vai orar pelo Ministério de Louvor, o Breno pela palavra e a diaconisa Gabi pela armadura de Deus. Está aí na tela. 1 minuto. Certo? Sem emoção, no ponto certo. Uma bala, atira e aponta bem. Certo? Vamos ficar em pé? Manda fogo, Gabriel.
Amém, Pai. Apresentamos a vida do pastor Elcio, pastor Nanirla, sua família, Senhor Jesus, que eles sejam invadidos com a Tua glória, assim como nós oramos aqui, Senhor Jesus, em concordância, em um só coração, Senhor Jesus, nós temos um só coração com eles, ó Pai. Dá os sonhos, os projetos, os planos, Senhor Jesus, como direcionar aqui essa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai revelando a Ele, ao Senhor Jesus, nos momentos íntimos de oração, nos momentos íntimos de busca na palavra, Pai. Palavras do céu, Senhor Jesus, que ministrarão o coração de cada uma das vidas que aqui venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, as chaves na mão dele, Senhor Jesus, as chaves, Senhor Jesus, para libertar, para curar, para salvar as vidas dessa cidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, a vida dos adoradores dessa casa, Senhor, do ministério de altar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor cubra com o Teu sangue, ó Pai, cada adorador, cada ministro, que em nome de Jesus suba como um incenso agradável ao Senhor, Pai. Cada momento de adoração que seja de romper os céus. Senhor, que o coração de cada um deles estejam conectados com o Senhor, conectado com aquilo que o Senhor deseja para essa terra, Pai. Que em nome de Jesus o fogo santo do Senhor desça, Senhor, e que venha, Senhor, aquecendo os corações, ministrando ao Teu coração, porque adoração é isso, é ministrar ao coração do Senhor, é adorar ao Senhor. Então que venham adoradores em espírito e em verdade, não somente com canções, mas com o seu coração diante do Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Que todo louvor, que toda canção entoada, Pai, seja conectado com aquilo que os céus desejam para a terra. Que em nome de Jesus a igreja seja avivada, Senhor, em meio aos louvores o Senhor habita, assim diz a Tua palavra. Que venha da Tua visitação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, compreendemos que de fato a palavra do Senhor é o que para nós aponta o caminho, é o que para nós nos direciona a viver uma realidade onde a vontade do Senhor se cumpre em nós. O povo que perece é o povo que tem pouco conhecimento da palavra do Senhor, mas nós queremos orar em nome de Jesus, para que dos céus a palavra do Senhor venha sobre nós, aponta um caminho, por meio da palavra do Senhor, mexe com os nossos corações, porque a pregação do Evangelho, ela é poder para aquele que crê e nós cremos. Por isso é em nome de Jesus que palavras venham ser semeadas nesse altar e produzem em nossos corações, Pai, frutos de retificação, frutos de alinhamento com a Tua vontade, frutos onde a vontade do Senhor se cumpre em nós, em nosso estado, em nossa cidade, em nosso meio. Nós cremos no poder que há na palavra do Senhor. A palavra do Senhor para nós é a nuvem que aponta o destino. A palavra do Senhor para nós é a nuvem que direciona o povo ao cumprimento das Tuas promessas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, assim que nós oramos, amém. Grandioso, Pai da eternidade, o Senhor nos deu identidade como igreja, Pai. Nós somos uma igreja de batalha, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, como noiva, Pai, para guerrearmos, mas não contra o sangue, Jesus, nem contra a carne. A nossa guerra, Jesus, é contra os principados, potestades, Jesus, contra as hostes da maldade que se levantam, Jesus, contra Teu povo, contra aqueles escolhidos, Jesus, porque Tu foi para a cruz para nos salvar o homem, Pai. Existe, Pai, uma guerra espiritual para travar, Jesus, para impedir que o Teu povo Te veja e Te alcance, Jesus. Mas a igreja, Pai, são as portas, Jesus, as portas que revelam a verdade ao mundo, Jesus. E como igreja, Pai, nós queremos nos revestir, Pai, primeiro com a Tua força, Jesus, porque é com a Tua força, Jesus, que nós vamos carregar a armadura, Pai, que o Senhor determinou, nos ensinou por meio da Tua palavra, Jesus. Que a verdade, Jesus, esteja sempre, Pai, na igreja, esteja sempre nos corações. Que o Teu Evangelho, Espírito Santo, que possa ser levado, Pai, por meio das nossas sandálias, Jesus. Que a fé, Jesus, seja o nosso escudo, seja o escudo da Tua igreja, Pai. É o Espírito Santo que move os nossos corações, Senhor, a crer em tudo que o Senhor vem fazendo e fez por meio da cruz do Calvário, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que ao cinto, a couraça da justiça, Pai, também, Pai, possa nos proteger dos dardos inflamados, Jesus, do maligno.
A tua justiça, o teu amor, Pai, é a tua palavra, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, resistir e enfrentar as nossas guerras, Senhor, somente com o poder do alto, do Espírito Santo, nos fortalecendo, Pai, a vencer, Jesus. O Senhor colocou, Pai, o DNA dessa igreja, uma igreja que ora, amém? Pai. É uma igreja que ora e assim nós vamos permanecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus aí. Pode se sentar. Vocês percebem que é assim que nascem as vigílias? A gente fala 1 minuto, fica 10. Não quero orar, mas depois entrou no Espírito, já era. O Espírito não quer parar, né? Por isso que eu falei, o inimigo é o tempo. Por isso que a gente tem que ser organizado. Não dá para orar tudo. Mas eu posso orar 5 motivos hoje, 5 mais tarde, 5 amanhã. Eu tenho parceiros de oração. A igreja tem que orar. É assim que nascem as vigílias. Por isso que o tempo passa rápido. E a gente nem fez todas essas orações para o culto. Tá bom? Mas em breve, em nome de Jesus, certo? Que possa nascer um curso de oração lá na frente para a gente se debruçar, se aprofundar um pouco mais. Amém? Vamos correr aqui para finalizar, cumprir a missão pela qual Jesus nos deixou hoje aqui no altar. Amém? Os caras deixam padrões para nós e a gente tem que estudar, tem que mergulhar, tem que entender o que eles deixaram para nós, para a gente aprender. Capítulo 36 da Bíblia, lá em Gênesis, quando você vira a página, aparece um cara de 17 anos chamado José, e ele assume de forma especial toda essa bela leitura que você vai ter na tua casa hoje. E eu vou correr aqui só para te empolgar aqui quando você chega em casa. Dá uma lida antes de você dormir. Amém? Gênesis 37, aparece José e alguns traços dele. Ele já entra meio com um jogo meio perdido já, porque a palavra diz que o pai dele, Israel, o amava mais do que os outros. Imagina o conflito que isso ia gerar. E José tinha uma túnica top, legal, que os outros não tinham. Então ele era mais amado, ele tinha uma túnica de várias cores e era odiado pelos irmãos. Simplesmente isso. A palavra de Deus diz que era aborrecido e por causa disso não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Nada daquilo que você tem, tá bom? Ser amado, certo? Certo? Já entrou perdendo José aqui. E acima disso, Deus coloca uma pérola na vida de José. Deus coloca algo sobrenatural na vida dele, que Ele coloca na tua vida todas as noites. E a palavra lá em Gênesis 37:5 diz assim: José teve um sonho que contou a seus irmãos. Sei que quando ele contou, os irmãos só odiaram mais. A pérola que Deus coloca no teu coração. Já era aborrecido, já era mais amado, tinha uma roupa diferente. E aí vem o sobrenatural de Deus. E ele teve um sonho, conta para os irmãos. Não vou conseguir dar detalhes do sonho, mas você já sabe o que é. E logo vem mais outro sonho. Aí ele vai e corre para o pai. Gênesis 37:9. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí o pai chama de cantinho, sofre repreensão do próprio pai. E os irmãos o invejam ainda mais. O pai chama ele, dá uma missão para José, estou correndo, e fala assim: vai e traz as notícias más dos teus irmãos. Ele vai, corre, se perde na história, encontra um cara, o cara diz: eles estão por lá, os irmãos vêm de longe. E acontece algo. Logo que José chegou a seus irmãos, os seus irmãos os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e o tomando, o lançaram na cova, mas a cova estava vazia e não havia água nele. Pegam José, Gabriel, jogam na cova. O que ele fez?
Até agora ele nem falava. A Bíblia continua e diz assim: ao passarem, Gênesis 37, 28, ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Eu não sei, eu falei para onde vai esse culto, só o Espírito Santo sabe para onde que ele vai. E minha apostila sempre foi o Espírito Santo, amém? Isso aqui é uma ajuda. A palavra de Deus compara o Espírito Santo a um pombo. Já caminhou pela rua, tem um pessoal que dá comidinha aos gatinhos, né? Aí tem um monte de pombo. Se você faz algo para o pombo sai voando. Então eu estou sintonizado com o Espírito Santo aqui. José, que não tinha falado nada, só contou o sonho. Está na cova, não tem água, pegam os midianitas, levam para Faraó, levam para o Egito. E nós passamos por isso, amém? Egito também significa um lugar confinado, restrito. Sabe quando você se sente apertado? Parece que tem um cavalo em cima de você. Você se sente intimidado. Se sente apertado, não desejado. É o Egito. A única coisa que José falou aqui foram os sonhos que ele teve. Então o grande sonhador chamado José agora estava sendo escravo. Escravo na Bíblia significa aquele que não tem vontade própria. Ele se dobra a seu Senhor. Não tem planos, não tem agenda, não tem sonhos. O sonhador seria escravo, seria servo. Uma das raízes dessa palavra Egito, dá um Google lá, que não é difícil. Toda palavra em hebraico que acaba in, é plural. Por isso a palavra água em hebraico é mayim, e mayim é im. Então a Bíblia não fala de água em singular, fala de águas. A voz do meu Senhor é como o som de muitas águas. Não há água, não há singular na palavra água. E essa palavra Egito, no hebraico, é a palavra Misraim, que significa um lugar muito apertado, mais do que apertado, 2 vezes confinado, 2 vezes apertado. É quando você tem muitas opções, você tem promessas diante de Deus. Ele estabeleceu e escreveu promessas ao nosso favor, mas se eu olho para o chão, eu falo não a todas. São impossíveis para mim. Mas se eu olho para o alto, se eu elevo os meus olhos para os céus, a minha visão deixa de ser estreita. O Egito em mim é visão estreita. Olhando para baixo, José não falou nada, contou sonhos, foi parar na cova. Não falou nada, foi parar no Egito, não falou nada. Você vai ver o que vai acontecer com ele. O grande sonhador agora era escravo, num lugar estreito, num lugar apertado, muito mais do que apertado. Desde que José aparece até onde eu estou aqui, tive que parar aqui na Bíblia. Ele falou sonhos e ele tem 4 falas. E vou falar elas rapidamente. Primeira fala de José, ele já está no Egito. Diante de Faraó, a mulher de Faraó fica louca. A primeira fala, ele recusa a mulher que quer ter intimidade com ele. E ele diz assim, ele recusa a mulher e diz assim: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Diferente de Adão. Você não pode, mas ele fez. Porque é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Segunda fala de José, agora
injustamente, ele está na prisão. Gênesis 47. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Alguém que tem intimidade com o Senhor, pois a gente aprendeu hoje que um padrão de oração é escutar a voz de Deus. A oração eficaz é aquela oração que escuta aquilo que Deus diz. Até agora José não falou nada, só escutava de Deus. E alguém que anda com Deus, que escuta a voz de Deus, consegue ter discernimento se aquele que está do teu lado está triste, está amargurado, está na luta, está na guerra. Ele tem um traço messiânico. A terceira fala. Faraó disse a José. Mas antes dessa terceira fala, quando ele pergunta para os irmãos dele, para os amigos dele que estavam na prisão, eles responderam: nós tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Me contem, eu vos peço. A terceira fala, Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete. Gênesis 41:15. De ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho podes interpretá-lo. E aqui tem um tesouro. Deus quer que seja para todos. Respondeu-lhe José: isto não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Quarta fala de José, Gênesis 41:25. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Em todas as falas tem um padrão. Em todas as falas José dá a glória a Deus. Em todas as falas Deus fala a Deus. Em todas as falas José está falando Deus. Em todas. Em todas. Em todas. Odiado pelos irmãos. Aborrecido pelos irmãos. Os irmãos o invejavam. E ainda ele sonhava coisas que estavam prestes a se cumprir. Só que a única coisa que Deus fazia através da vida de José era dar sonhos. E ele ouvia a voz de Deus. E o próprio inimigo fala algo, dizendo assim para ele: eu tive um sonho e não há na terra ninguém que possa interpretá-lo. Mas de ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho, você pode interpretá-lo. Quando você, presta atenção aqui, quando você ouve de Deus, alguém vai ouvir de você. Davi não saiu procurando ninguém. Davi não saiu procurando pastor, unja minha cabeça, profeta. Ele foi achado. Deus vai te achar. No lugar onde você está. Pode ser na caverna, no deserto, no buraco, na poça sem água, nas cavernas. Deus vai te achar. O próprio inimigo de Israel falou para ele: de ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Faraó estava arrebentado. Pede ajuda para ele. E José desvenda o sonho para Faraó. Em nenhum momento você vê José se queixando, murmurando, falando mal. Olha o que acontece com ele. Ele é um padrão para nós. Ele deixou um padrão para nós. Essa é a parte legal. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus? O inimigo falando. Talvez seja teu chefe, talvez seja o vizinho, talvez seja o cara que não gosta de você. Depois disso, o Faraó falou a José: porquanto Deus te fez sobre tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa
e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Agora a voz que nunca falou, que só ouvia de Deus, seria a voz que ia governar o Egito. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou da mão o seu anel, colocou na mão de José, colocou traje de linho fino, um colar de ouro no pescoço, deu-lhe o segundo carro, e prestem atenção, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José de Safnate-Paneá e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Ele entrou com 17. Que coincidência que passaram 13 anos. Agora ele tem 30. Para alguns os 13 significa alguma coisa. Deu anel, traje de linho fino, colar de ouro. Os egípcios se ajoelharam diante dele. Faraó troca o nome dele, dá um nome estranho. Ninguém colocaria esse nome no filho, Safnate. Não sei se se chama Safnate. Sabe o que significa Safnate? Deus fala. Sabe o que significa Safnate? Revelador de segredos. Aquele que faz a terra prosperar. Não importa o lugar onde você está. Antes de Deus ter um propósito, Ele teve um propósito e falou: cara, esse propósito vai para Breno. Vou ter que formar o Breno antes de que ele esteja no ventre da mãe dele. E aí eu vou colocar o propósito no coração. E ele vai cumprir esse propósito. Fora do propósito, não há alegria. Dentro do propósito, há alegria total. Mais do que bem-aventurado. José é trocado. O nome dele agora é outro. Ele é aquele que Deus fala. O revelador de segredos. Eu me pergunto qual foi a oração que Moisés fez para finalizar Gênesis com ele. Os caras maltrataram, venderam, colocaram no apóstolo, quase mentiram para o pai, dizendo que ele estava morto. E ele fecha a oração dele dizendo assim, Gênesis 50, vós na verdade intentaste o mal contra mim, Deus porém intentou o bem para mim, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. O teu sofrimento, o teu lugar apertado, vai além. A gente é uma areia no tabuleiro gigantesco de Deus, a propósitos acima da nossa agenda pequena, minúscula. José era muito humilde. Quando alguém ora por sabedoria, recebe a sabedoria nas provações. Nas provações é difícil você se ajoelhar. Mas quando você está na pior provação da tua vida, está cercado, está na cisterna, está sem água, está no deserto, está sendo vendido, injustiçado. Deus levou José para uma máquina de pressão. Imagina que você está numa panela de pressão. E é nesse momento que a gente precisa pedir por sabedoria. E Deus só dá sabedoria nas provações, quando o teu coração é humilde. A pessoa humilde tem consciência das suas limitações. Nas lutas, nas provações, ele sabe quem ele é. À medida que nós avançamos em toda essa guerra espiritual, a gente tem que entender de que a gente precisa do braço poderoso do nosso Senhor. Como eu peço sabedoria, Jabe,
Simples, peça. A Bíblia diz peça. Peça a Deus. Peça a Deus. E quando você tem a sabedoria, coloque a sabedoria à disposição para aquilo que você está pedindo. Peça. Tiago 1,6. O recebimento de tal sabedoria. Como eu faço? A Bíblia fala, para finalizar, peça porém com fé e não duvidando. Vai pedir sabedoria, peça sem duvidar, peça com fé. Quando você duvida, a palavra de Deus diz que duvidar é hesitar. Quando você duvida, é uma rixa com você mesmo. A hesitação, a dúvida, ela não recebe nada da parte de Deus. É uma pessoa com coração dobre. É alguém que tem duas almas. Uma alma está na terra e outra alma está no céu. Mas a alma que está na terra não quer dar lugar à parte sobrenatural. Não quer dar o próximo passo. Está abraçado à terra, só olha para a poeira da terra. Mas aquele que olha para o alto, Jesus falou comigo. Ele estava num poço, num buraco. No buraco não tem portas para os homens. A única porta de um buraco é olhar para o alto. É olhar para o alto. É olhar para os céus e saber que as respostas que nós precisamos não estão nos homens. Outro dia estava cheio de coisa. Falei para cá, acho que li a Bíblia de novo. Li, reli, procurei, investiguei. Vai no livro, vai não sei o quê. Falei, Deus, cansei. O Senhor não quer falar comigo, eu entendi. Saí. Céu azul. Nem chovia. O arco da aliança. Deus fala com a gente. Nas mais severas tribulações, nas mais severas provações, Ele pode anunciar. Você pode anunciar o que José deixou para nós. Vós, bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus vai te achar. Deus vai te tirar do buraco. Deus vai te tirar do Egito. A gente não foi formado para isso. A gente não foi formado para ficar pequeno. Os planos do Senhor são inimagináveis. A gaiola é gigante, pode voar, você nunca vai tocar a parede. Não tem limites. A oração não conhece fronteiras. Você pode orar pelo terremoto no Timor-Leste. Você pode orar lá pelo terrorismo que está acontecendo no Haiti. Nem sei onde fica o negócio lá. A oração não tem fronteiras. A oração é o cordão umbilical. A oração é a única coisa que Deus vai responder. E o que vai te deixar forte. Não para intimidar as pessoas. Não para ficar de cara feia. E sim para interceder. Alguém que está fraco procura alguém que está fraco, procura alguém que está forte. Vai procurar alguém que está forte, alguém que está robusto, com fé, cheio da glória de Deus. José era esse cara. Foi parar no Egito, abençoou a família dele. Estavam passando fome, deu a melhor terra para eles. E ele deixou um padrão para nós. Louvor pode se posicionar. Falou pouco José, mas ele ouvia muito de Deus. Deus falava com ele com sonhos, deu interpretação de sonhos, mostrou o próximo passo. A Bíblia fala que os irmãos dele não quiseram ouvir ele. Na intercessão nós temos uma regra.
banalize o sonho de um intercessor. Deus fala. Eu tenho várias pautas de oração, mas o tempo não vai dar. Mas você em casa pode orar, já vou orar por quê? Ore pelo pastor Elcio, olhe pela pastora Nirla. A palavra de Deus em Hebreus fala: obedeçam aos vossos pastores. Simplesmente isso. Como eu faço para orar? Abre a boca. Deus falou que Ele colocaria as palavras dele na nossa boca. Aí quer ficar mais forte, mais robusto, faz um jejum. O que eu faço para jejuar? Aí você fecha a boca. Simples. Aí você se ajoelha. Mostra reverência ao Senhor. Faz esse experimento hoje. Não adianta falar de oração se a nossa oração não vai melhorar. Faz isso. Seja abençoado em nome de Jesus. Vamos adorar. Teu nome é santo, Jesus. Vem
Senhor está aqui para orar baixo. Os inimigos têm que sair em retirada. Se nós oramos, algo acontece. Se você ora, algo acontece. Mas se a igreja de Deus clama, algo vai acontecer também. Deixa o rugido do leão sair de você. Deixa o rugido do leão sair de você. Você não nasceu para ficar em prisões, em gaiolas, em cisternas sem água. Nós olhamos para o alto, Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Essa igreja não recuou. Essa casa não recuou. Ela não retrocedeu. Essa casa não parou de orar, Senhor. Oh! Dá as mãos para aquele que está do teu lado. Se Deus é por nós, fala crendo mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos o Pai Nosso. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor, que as consolações do Espírito Santo, como servo do Deus vivo, seja abençoado em nome de Jesus. Que a tua semana seja poderosa na presença dEle. Que você seja avivado desse lugar, mexido pelo cajado do Senhor. E que o nosso coração se conecte com as urgências do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Vai na paz. Deus te abençoe.